junto com os irmãos, de podermos juntos desfrutar desse momento especial, que é um momento de culto. Viemos aqui com uma expectativa, e a nossa expectativa é, além de desenvolver a comunhão uns com os outros, podermos adorar, engrandecer o nome do nosso Deus, dizer a Ele o que nós estamos sentindo, falar do dia, agradecer por vencer mais um dia. Aliás, os dias têm sido dias assim muito, como poderia dizer, dias cheios, né? Cheios de desafios. A cada hora é um desafio que a gente precisa, né, superar. E quando a gente chega até aqui, até esse momento, até essa hora, a gente percebe que foi a mão de Deus, né, foi a condução de Deus que nos trouxe até aqui. Aí eu considero aquela palavra de Paulo, quando ele diz: olha, as coisas que para trás ficam, eu deixo lá, eu sigo em frente, eu preciso seguir em frente. O Senhor dá essa condição, da gente seguir em frente. Existem ainda algumas pendências, serão resolvidas, né? Existem coisas que precisam ser consertadas, serão consertadas, né? Que precisam ser solucionadas, serão solucionadas, mas a gente continua seguindo em frente. E isso é porque Deus que faz isso. Quando a gente para e aí coloca a razão no seu devido lugar, a gente percebe que o tempo todo foi Deus conduzindo a nossa história, né? Então, meus amados, mais uma vez, esse tema é um tema assim maravilhoso, né? Frutifique, crescendo no conhecimento da palavra. É muito bom, é maravilhoso. Quando a gente ouve uma música, como a gente ouviu agora há pouco, né? A sua palavra escondi. Que poder tem essa palavra, né? A sua palavra escondi no meu coração. Ela mexe com a minha estrutura, com a minha consciência. Ela mede, né, as minhas ações. Ela freia os meus impulsos, porque ela está guardada dentro do meu coração. Então essa palavra realmente tem muito poder. E eu gostaria, antes de qualquer coisa, exaltar, enaltecer esta palavra, enaltecer a Bíblia. Meus amados irmãos que estão aqui, os amados irmãos que estão acompanhando através das redes sociais, este livro, ele foi escrito por várias mãos e em épocas diferentes, e num período aproximado de 1500 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouquinho menos, né? Mas aí quando a gente junta todas essas informações, a gente percebe que Deus conduziu toda a história para chegarmos até aqui. Quem escreveu, por exemplo, o livro de Gênesis, não imaginava que aquela escrita estaria dentro de um compêndio de livros, como está agora. Paulo, quando escreveu as suas cartas, né, para as igrejas, a única intenção, a primeira intenção, o objetivo de Paulo era realmente fazer com que aquela igreja, ela entendesse, ela crescesse, ela se fortalecesse na palavra, mas ele nunca imaginou que todas aquelas cartas estariam aqui, e que ele teria até uma posição assim de destaque na Bíblia, por tantas cartas, tantos livros escritos. Então, quando a gente ouve essas informações, a gente percebe, né, que esta palavra, ela tem autoridade, ela tem valor, e se está aqui,
desse formato foi porque Deus assim o quis. Foi Deus quem conduziu tudo isso. E aí quando a gente canta, a sua palavra escondi no meu coração, a gente está dando a oportunidade, está se permitindo o direito de Deus de conduzir as nossas vidas, através da sua palavra, que é ensinada. Eu costumo dizer sempre que todas as vezes que essa Bíblia ela é aberta, seja no púlpito, seja numa escola dominical, seja num acampamento, seja em qualquer uma outra reunião, num PG, né, em qualquer outro ambiente, ela tem sempre um objetivo primeiro de ensinar, de mostrar uma verdade, de indicar uma direção, a direção correta. Então o Senhor nos ensina o tempo todo, através da sua palavra, através desses livros que foram escritos. E quando a gente lê a divisa, né, do tema, foi o último versículo da carta, né? Pedro fecha com chave de ouro, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, ou para sempre, como os irmãos quiserem. Então é a última, o último verso, as últimas palavras da carta, da segunda carta de Pedro. E ele dá essa recomendação. É uma recomendação, porque tudo só acontece quando a gente quer. Tem um ditado popular que diz que na vontade não se manda. Ninguém manda na vontade. Até Deus, que é todo poderoso, Ele prefere não interferir no livre-arbítrio, na vontade. Mas Deus, Ele tem uma expectativa de que nós, a cada dia, entendamos a sua vontade, aceitemos a sua vontade e sigamos as orientações dessa palavra. Porque só é possível frutificar se esta palavra estiver em nós, se ela permanece em nós. A gente já aprendeu isso aqui em alguns momentos, outros momentos, né? Permanecer, estar em Cristo, a videira verdadeira, o ramo que está enxertado em Cristo. Então, se esta palavra estiver em mim, se esta palavra estiver em você, aí sim, nós começaremos a frutificar, né? Em todo tempo frutificaremos. Então vamos ler, meus amados irmãos, vamos ler o texto que está lá em 2 Pedro, e vamos ler a partir do versículo 14, 2 Pedro, versículo 3, a partir do versículo 14. Os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais também poderão acompanhar essa leitura. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14. E diz assim o texto bíblico: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendes por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis
deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, olha só como é que ele termina, né? Depois dele falar tudo isso, ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Vamos orar? Senhor, muitíssimo obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor nos trazer até aqui com um propósito bem definido, Senhor, de nos ensinar, de nos mostrar a direção, de nos revelar, Senhor Deus, a Tua vontade para a nossa vida, Senhor, de nos abençoar com a Tua presença, Senhor Deus. Nós viemos aqui, Senhor, prestar um culto ao Senhor. Nós viemos aqui nos derramar diante da Tua presença. E nós desejamos muito, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, através da Tua palavra, para que cresçamos, para que continuemos a crescer na Tua presença. E assim, Deus, a nossa vida seja repleta de frutos que agradam ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que forma maravilhosa de se terminar uma carta, né? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a Deus seja toda a glória. Crescendo na palavra. É preciso crescer na palavra para frutificar, para aproveitar as oportunidades. Agora há pouco, mais cedo, estávamos conversando sobre isso. Aproveitar as oportunidades. A oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito. A oportunidade de abençoar alguém. A oportunidade de se dispor, de se compadecer, de ter compaixão, né? Se compadecer, ter compaixão. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades. E como é que a gente aproveita isso? Quando esta palavra, ela está guardada dentro do nosso coração. E aí quando a gente usa essa expressão, guardada dentro do nosso coração, a gente não pode, irmão, jamais, ninguém é capaz, né, de lembrar de algo que nunca viu. A gente só é capaz de lembrar daquilo que viu, que já leu, que já estudou, né? Tem alguns alunos que ainda tentam lembrar do assunto sem ter estudado. Não é possível. Isso não é possível. Existem algumas pessoas que têm uma capacidade fora da curva, além, né? Mas essa pessoa pelo menos viu, ouviu, e tem uma memória fotográfica, e consegue lembrar. Mas como eu vou lembrar dessa palavra, se eu não olho, se eu não vejo, se eu não leio, se eu não guardo no meu coração? Como é que eu vou lembrar? Quando a gente estava trabalhando um tema lá na Igreja Batista Betesda, e eu falava para os irmãos assim: não espere você lembrar que é crente para você agir como tal, porque pode ser que não funcione na hora H.
é na hora mais crucial da nossa vida que, se a gente esperar, né, essa hora para lembrar que é crente e agir como tal, com compaixão, né, agir aproveitando as oportunidades de servir, agir com temperança, com bondade, com longanimidade, pode ser que não funcione. Pode ser que a gente não consiga lembrar naquela hora H. Então, como eu vou lembrar de algo que eu não vejo, não leio, que eu nunca vi? Não é possível isso. Não é possível. E aí, quando Pedro, ele escreve, eu fiz questão de ler a partir do versículo 14, porque ele começa assim: por essa razão. Em algumas traduções, ele diz: por isso, amados. Por essa razão de quê? E aí, quando você vai ler todo o capítulo, você percebe, né, que o objetivo de Pedro era fazer aquele povo lembrar das coisas que já tinham sido ensinadas. Aí nos primeiros versículos do capítulo 3, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Irmãos, isso é sério. Já estamos aqui há algum tempo. Alguns estão aqui há décadas. Já aprendemos muita coisa. Aprendemos uma quantidade de informações que já nos dá a capacidade de entender qual é o nosso papel aqui neste lugar, qual é o nosso papel no reino de Deus. Então, o que é que eu faço com todas essas informações? Quando eu leio a Bíblia, quando eu guardo essa palavra no meu coração, acontece o quê? O que é que eu permito acontecer? Porque, como eu falei mais cedo, né? Na vontade não se manda. Na vontade não se manda. Quer ver uma coisa que a gente já aprendeu logo do início, né? Desde quando aceitamos a Cristo, é que todas as pessoas que aceitam a Cristo, elas recebem o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que é o presente. Dom significa presente. E aí logo em seguida a gente descobre que cada um tem pelo menos um dom. É só se esforçar para descobrir que dom é esse e colocar em prática. E aí quando a gente olha para o tema frutifique crescendo no conhecimento da palavra, a gente entende o seguinte: não existe uma meta de estatura a ser alcançada. Não é que eu e você vamos crescer até certo ponto. O verbo está bem colocado, crescendo. Não está dizendo até quando você vai crescer, até que tamanho você vai ter. Está dizendo que você tem que continuar crescendo. É uma continuidade. Tem que continuar lendo. Tem que continuar guardando no coração. Tem que continuar praticando esta palavra. Porque quando esta palavra fizer sentido na minha e na sua vida,
os frutos vêm, eles acontecem, nós não perdemos a oportunidade, estaremos sempre atentos para quando for adequado, para quando for necessário, para quando for a hora de ser usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque nem sempre fazemos as coisas por nós mesmos. Existem coisas que nós, se pudéssemos, não fazíamos, se fosse pela nossa própria vontade. Só que não é a nossa vontade agora que está em jogo. Não tem a menor importância a nossa vontade. O que é importante agora é a vontade de Deus expressa nesta palavra. É esta palavra que, quando lida, quando entendida, quando guardada dentro de nós, é que vai nos fazer lembrar. Aí eu vou conseguir lembrar, porque é algo que eu conheço, é algo que eu vi, é algo que eu estudei, é algo que eu li. Existem pessoas que conseguem decorar versículos. Tem pessoas que, sabe, você começou a dizer recitar o versículo, ela sabe onde está, ela consegue terminar de recitar o versículo. Por que será? É porque essa pessoa é inteligente? Será? É porque ela leu várias vezes aquele versículo. É porque ela leu várias vezes aqueles salmos. E tem algumas pessoas que são ainda mais especiais. Elas têm dificuldade com a leitura, mas elas ouvem e guardam. Só em ouvir, eu conheci pessoas que tinham dificuldades com a leitura, tinham dificuldade com a letra, mas aquilo que ela ouvia, ela gravava, e gravava no seu coração, e aquilo servia como seu testemunho. Ela não leu, porque não soube ler, mas ela ouviu aquela palavra e guardou dentro do coração. Aquilo foi o suficiente para que ela conseguisse frutificar. A partir daquele conhecimento, ela pregava o Evangelho, ela trazia vidas para conhecerem o plano de salvação. Ela conseguia tirar, através dessas mensagens, dessa pregação, pessoas do lamaçal do pecado para a maravilhosa luz, porque ela sabia muito bem o que fazer com essas informações, né? Tem coisas na palavra de Deus que são difíceis de entender. O próprio Pedro, ele fala aqui, ele usa a referência, Paulo como referência. Olha só, a Bíblia naquela época, pelo menos no Novo Testamento, ela ainda não existia, né? E Pedro já usava os escritos de Paulo como referência. Quando Pedro fala aqui, Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, e muitos desses assuntos são difíceis de entender. Aí o que acontece? Algumas pessoas maldosas, elas pegam esses assuntos, deturpam e passam informações errôneas para as pessoas, a fim de se aproveitar dessa palavra, a fim de se aproveitar da boa fé das pessoas. Mas aí Pedro, ele chama a atenção, porque o objetivo de Pedro com as cartas era realmente fazer o povo lembrar de quem era, de quem eles eram, a quem eles serviam, que eles haviam feito, né, um compromisso de seguir a Cristo. Então Pedro tinha essa necessidade de fazer o povo lembrar, e ele fala: vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastando
arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Você quer ser um crente sólido, um crente firme? Pega essa palavra e guarde no seu coração. E aproveite todas as oportunidades que esses ensinamentos lhe der, que o Senhor lhe der, para você colocar em prática tudo o que foi ensinado. É exatamente o que Pedro está falando aqui. Fiquem atentos com esses ensinamentos errôneos, né? Para que você não perca a sua firmeza, para que as suas pernas, as suas convicções, elas sejam cada vez mais firmes. É por isso que o tema é adequado. É por isso que a ideia é continuar crescendo no conhecimento da palavra. Nunca é demais ler a Bíblia. Eu tenho certeza que os irmãos têm experiências aqui do tipo: eu já li esse versículo várias vezes, e todas as vezes ele fala de uma forma diferente ao meu coração, né? Então é a palavra de Deus atendendo àquela sua necessidade imediata, atual, aquela necessidade primeira, prioritária, que você tem naquele momento. É por isso que esta palavra não pode jamais ser desprezada, jamais. Jesus lá em João 5,39 ele fala, né, para as autoridades religiosas daquela época: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em 1 João diz que o Verbo estava com Deus, que no início era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e hoje o Verbo está entre nós. Verbo é palavra. Então, o Jesus revelado é esta palavra revelada a cada um de nós. Então, meus amados irmãos, quando Pedro ele adverte para que os seus leitores, que eram irmãos como nós, como cada um de nós, né? E os apóstolos eles tinham naquela época essa preocupação de estar sempre assistindo, né, os amados, as igrejas, com essas palavras de exortação, palavras de consolo, palavras de orientação, porque a ideia era, exatamente como o tema de hoje, a ideia era eles continuarem crescendo nesta palavra, neste conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esta continuidade iria conferir a cada um dos irmãos daquela época, e confere também a cada um dos irmãos hoje, esta firmeza. Porque, meus amados, nós estamos aqui e nós precisamos produzir, né? Existe uma orientação bíblica para isso. Existe uma ordem para isso. Ide, fazei. A ordem é fazei. Fazei discípulos. Deem frutos. Permaneçam em mim, para que vocês sejam cada dia mais capazes de frutificar. Aí quando a gente lê as cartas de João, que também são cartas orientadoras, consoladoras, cartas que mostram, né, uma direção, ela vai dizer que permanecer em mim, todo aquele que permanece em mim, que cumpre os meus mandamentos, que guarda a minha palavra no seu coração, este faz parte de mim. Então, meus queridos irmãos, a ideia de continuar crescendo é a ideia de
nunca perder a oportunidade de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, entender esta palavra, colocar em prática todo esse ensinamento, porque você vai aprender para quê? Só para saber? Então você vai deixar de ser uma pessoa que tem comunhão com Deus para ser apenas um estudioso, um cientista da palavra de Deus. Aliás, existem pessoas que não acreditam em Deus, mas que estudam profundamente a palavra de Deus, porque eles não têm. Essa é uma expressão de um professor, historiador, palestrante, bastante famoso, e ele diz: eu leio a Bíblia porque eu quero ter informações que eu não tenho, que eu não possuo. Eu quero conhecer, mas eu não acredito em Deus. Essa pessoa fala. Mas nós somos diferentes. Nós lemos as Escrituras, examinamos elas, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna. Porque só ela testificam de Jesus. Porque a própria palavra, ela nos dá a direção, ela nos indica o caminho. É como um farol que ilumina e que mostra os perigos, da costa, para que o navegador ele saiba por onde é mais seguro navegar. Aí a gente lembra daquele Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí, só para concluir, no interior, quando as pessoas, geralmente aqueles onde não tem luz elétrica, as pessoas não iluminam a frente, iluminam o caminho. Por que será? Por que ilumina o caminho? Por causa dos perigos, da cobra, de animais. Então os passos, eles precisam ser firmes. E só iluminando o caminho é que você sabe aonde vai pisar. Meus amados, o convite é continuar crescendo no conhecimento desta palavra. Porque só assim nós conseguiremos colocar em prática tudo aquilo que nós temos vontade e não colocamos muitas vezes. Eu também não sei explicar por quê. Porque tem gente que é cheio de vontade de fazer as coisas, de produzir neste reino, de dar muitos frutos. Mas eu não sei por que razão essa pessoa não consegue fazer isso. Aliás, a tendência maior, e é muito mais fácil, ir para um caminho de erro. Mas fazer o que é certo, às vezes é dificultoso. O próprio Paulo teve dificuldade. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal estava sempre ali, perto. Muitas vezes o desejo de pecar, e até a conclusão do ato. Mas, se eu continuar crescendo no conhecimento desta palavra, esta própria palavra guardada em meu coração, ela vai me frear, ela vai colocar um limite, ela vai mexer com a minha consciência. Eu não vou dar um passo errado sem saber exatamente o que eu estou fazendo. Eu não vou poder depois dar uma desculpa de dizer, algo me tentou, eu fui levado a fazer. Mas se eu continuar crescendo, se eu guardar dentro de mim, eu vou frutificar em todo o tempo, em todos os momentos,
eu vou aproveitar todas as oportunidades de servir a Deus, de servir ao meu próximo, e de se colocar à disposição das pessoas, da comunidade, de levar esta palavra salvadora para que as pessoas conheçam o plano de salvação e tenham a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus e fazer a sua decisão e também buscar conhecer esta palavra. Meus amados, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa trajetória, porque não é fácil. É possível, mas não é fácil. A nossa vontade, temos um desejo ardente de viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Ao mesmo tempo temos medo, ao mesmo tempo temos dificuldade. Então é uma luta constante, diária. É por isso que o tema ele está bem adequado. Crescendo não significa dizer que você precisa alcançar o tamanho tal. O que está querendo dizer é que você tem que continuar crescendo. Não importa aonde você vai parar, porque você não vai parar, você vai continuar crescendo. É um movimento, é uma continuidade. Crente, ele não para, ele não se aposenta. O crente, ele não tira férias, porque o crente será sempre o crente que tem comunhão com Deus, que adora ao Senhor. Então isso é para a vida toda, aliás, para toda a eternidade. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a enfrentar todas essas demandas, a colocar em prática todos esses ensinamentos, para que em tudo na nossa vida sejamos bem-sucedidos. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais uma vez Ele nos ter dado essa oportunidade. Senhor, muitíssimo grato, Deus, porque de uma forma especial a Tua palavra, ela encontra, Senhor Deus, um lugar todo especial no nosso coração. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela tem o poder penetrante, Senhor, e que vai, Senhor Deus, à consciência, e que vai, Senhor, nos mais profundos do nosso ser, naquilo que é mais íntimo de cada um de nós, e nos faz, Senhor Deus, entender a importância de viver uma vida digna do Teu Evangelho, de viver, Senhor Deus, na trajetória, Senhor, de fazer a Tua vontade, de observar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem dito, tem ensinado para cada um de nós, para a Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a expandir essas informações. Nos ajuda, Senhor Deus, a espalhar essas informações. Nos ajuda, Senhor, a transformar essas informações em conhecimento e reproduzir isso para a vida das pessoas, para que aquele que, sendo alcançado por esta palavra, tenha, Senhor, paz, tenha harmonia, tranquilidade, e também, Senhor Deus, tenha a necessidade e a compreensão de continuar crescendo como um movimento constante para toda a eternidade. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito para esta igreja, para cada um dos Teus filhos que aqui estão. O Senhor tem restabelecido a saúde, o Senhor tem equilibrado a vida, os irmãos, os pensamentos, as ações, e o Senhor tem conduzido, Senhor Deus, a Tua igreja aqui neste lugar. Muitíssimo obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Esta é a nossa oração
em nome de Jesus. Amém.